Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspera e calcamos aos pés o filho do leão e a serpente. Porque nós temos amado o Senhor e tem nos colocado no alto refúgio. Porque nós conhecemos o seu nome e quando nós o invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês que estão nessa live aqui do meio-dia. Glórias a Deus. É uma live onde todos nós estamos sendo edificados. Estamos estudando o livro de Josué. E quero dizer para vocês que essa live está sendo gravada e vai também para o YouTube. E você pode assistir os vídeos no YouTube. Meu canal é Rai Santana Nascimento. Então essa live tem esse mesmo assunto no vídeo, que já está sendo gravada. E lá para as 17 horas da tarde já está pronto lá no YouTube para vocês também repassarem e ouvirem. Eu quero dizer para vocês que Deus tem nos ensinado, que através de Josué, e que nós vamos acelerar um pouquinho hoje, vamos colocar 3 capítulos. Eu quero dizer para vocês que as informações, os aprendizados mais profundos do capítulo, a parte da teologia, daquelas explicações, determinadas palavras, coisas que ficam sem entender direito, vocês me procuram no gabinete porque eu quero ministrar. Eu quero pegar as revelações, o que Deus tem nos dado, assim, de revelações através desses capítulos. E se eu fizer as duas coisas, ficar dizendo o que significa isso, o que significa aquilo, cada palavra, aquele estudo teológico, então aí fica mais tempo e aqui nós não temos tempo assim. Então eu vou somente trazer as revelações, as interpretações, de acordo com o que Deus tem me entregue. E qualquer dificuldade dos assuntos em parte de teologia que vocês queiram, o pouco que eu tenho conseguido, desse pouco eu vou distribuir com vocês. Basta vocês me procurarem no gabinete para determinadas explicações dentro do capítulo que houver dificuldade, certo? Então vocês me procuram no gabinete, o telefone é 34216143. Eu vou somente trazer a parte da interpretação do que Deus está falando conosco. E hoje eu quero dar um toquezinho especial em capítulo 4. A gente vai passar rapidinho. Vocês sabem que aqui no capítulo 4 não está difícil de entender, mas se tiver dificuldade, vocês podem procurar. Mas eu quero dizer para vocês que aqui nós temos uma grande lição. Nós vemos que o Senhor mandou tirar algumas pedras, 12 pedras do meio do Jordão. Vocês sabem que eles atravessaram o Rio Jordão, como foi passado no Mar Vermelho, da mesma maneira, a pés enxutos, com algumas diferenças, algumas coisas a mais foram acrescentadas. Os sacerdotes já estavam tudo organizados, divididos, eles iam na frente com a arca e eles iam seguindo. E teve essas pedras que foram tiradas, 12 pedras para ser colocada quando eles acabaram de chegar do outro lado, para formar ali um monumento, um memorial, alguma coisa, um lugar, pedras que foram colocadas tipo altar, para que eles estivessem sempre lembrando do que o Senhor fez por eles. E ainda ficaram pedras também no meio do Jordão, no leito, para quando, todas as vezes que a água baixasse, porque há tempos que o rio está cheio e o tempo que o rio está mais vazio, então eles puderem ver também ali, seus filhos verem
e todos ficarem lembrando. Deus já sabe que a gente gosta de esquecer. Pode ser a maior milagre, a maior coisa que Deus faz conosco, que a gente esquece rapidinho. Então, Deus já sabe disso. Então, nesse capítulo, eu quero destacar isso. As pedras que o Senhor mandou colocar, as 12 pedras, no centro do rio, do leito do rio, para quando as águas baixassem, todos poderem lembrar. E quando passou para outra margem, também quando chegaram na margem, quando puseram pés em terra, ali eles também fizeram um altar. Esse memorial ali, lugar onde eles poderiam estar sempre lembrando do que Deus tinha feito. E o destaque aqui é para quando os filhos perguntarem. É interessante isso, saber que era para que os filhos, quando perguntassem por que essas pedras aqui, por que essas pedras no meio do Jordão, quando as águas baixam, vejo as pedras, porque essas pedras aqui também, depois que passou o Jordão, também ficaram esse altar. Então, por quê? Porque o Senhor, com mão poderosa, nos fez passar o Rio Jordão a pés enxutos. Queridos, é algo tremendo, é inimaginável. Não dá para a gente, na nossa mente comum, imaginar como é que pode. As águas estavam com a correnteza forte, o rio estava cheio, era um período de chuva. Era como se, podemos dizer, mês de abril para maio, lá. Abril, março, por aí assim, aquele período de chuvas. E estavam os gelos também dos montes, que era em frente ao Jordão, também estavam o gelo derretendo, lançando tudo aquele gelo derretido, indo para o rio também. Então estava forte. Você já experimentou um rio quando ele está com toda a sua aquela correnteza forte? Então, isso foi tremendo o que aconteceu. Eu acho até mais lindo do que a parte do mar, pelo fato de que as águas vêm com toda a força e elas paravam. Imagina a muralha que fez. E eles passando e aquelas águas se acumulando sem poder descer, deixando eles passarem. Era muita água, uma altura muito grande. Foi algo fenomenal, algo incomparável, inimaginável. Não dá para nossa mente normal, só no sobrenatural para a gente entender isso. Então, louvado seja o Senhor. Tinha que ter pedras para lembrar, não é? Então, 12 pedras, cada um líder de tribo, as 12 tribos, cada um deles pegavam uma pedra e levaram e colocaram quando saíram do rio. E também no centro do leito do rio ficou também outro monte de pedras, que era para poder, quando as águas baixassem, eles lembrarem por onde foi que eles passaram. Não somente saber que passou, mas o local que passou. É maravilhoso o nosso Deus. Aí, queridos, eles agora passam para o outro lado. E interessante é que tinha que ser essa maneira. Porque se não fosse assim, eles não pegariam Jericó de surpresa. Eles nunca iam esperar que eles poderiam passar o rio. Foram muitas pessoas. Mais ou menos 5.000 pessoas. Então era muita gente para passar. Quando foram os dois espias, eles devem ter ido de barco, eles devem ter ido um período que não estava aquela correnteza toda, ou nadando. Mas agora não, eram muitas pessoas, crianças, tudo ali, para atravessar o rio. Não tinha embarcação que desse, tinha que ser no sobrenatural. Então é tremendo o que Deus fez. E esse momento assim, onde o rio estava mesmo cheio, tinha que ser desse jeito, porque desse jeito o inimigo nunca ia imaginar que eles iriam passar. De jeito nenhum, nem de barco, nem de nada, não tinha nada, não tinha como eles passarem. Então lá estava Jericó, lá estavam todos os cananeus, todos aqueles que eram inimigos de Israel, idólatras, perversos, estavam todos lá se gloriando, dizendo eles não vão poder passar. Então a gente pode ficar aqui de boa, porque eles estavam todos amedrontados, porque já tinham visto falar o que Deus tinha feito, passando eles lá no Mar Vermelho.
Mas sabe como é a incredulidade? O povo de Deus não está tendo essa crença toda, está com dificuldade de crer. Imagine se eles, os inimigos de Israel, iam acreditar que eles iam passar novamente. Não, ali aconteceu, quem sabe, mas aqui eles vão passar não. Olha como está esse rio, olha a correnteza desse rio, que aqui não tem como passar. Pois foi justamente aí, quando estava sendo algo inimaginável, algo inesperado, que Deus foi, passou o seu povo e agora está Jericó, cercada do povo de Deus e amedrontada. Eles não saíam para nada. Ficaram lá dentro das suas muralhas, não saíam, nem entravam, nem saía. Tudo lá escondidinho, tudo lá guardadinho, pensando que ia ser somente assim. Só ficaram lá guardadinhos, pensando que não tinha como o povo continuar, o povo de Deus continuar vitorioso. A vitória do povo de Deus, que é de Deus, tem sempre estratégias. E as estratégias deles são sobrenaturais, são inimagináveis. E aí nós vemos que o Senhor manda que eles fiquem, que eles atravessem, que eles circulem os muros de Jericó, eles não saíam para nada, está todo mundo lá amedrontado lá dentro das muralhas, pensando que estava bem guardado. Só está bem guardado nessa vida aqueles com quem o Senhor está. Esses sim estão bem guardados. Mas aqueles que não têm o Todo-Poderoso nunca estarão bem guardados. Estarão sempre prontos para serem atacados quando o Senhor Deus quiser fazer isso, porque Deus é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Mas os filhos de Deus estão guardados sim. O nosso Deus tem poder para fazer tudo isso e muito mais. E aqui nós vemos que eles, no capítulo 5, eles já estão do outro lado, o povo de Deus. E o que acontece agora? Acontece que o Senhor manda circuncidar todos os filhos de Israel. Estavam mais de 40 mil jovens, que vocês sabem muito bem que a geração da murmuração morreu no deserto. Aqui nós temos uma geração de jovens. Jovens que não tinham se viciado, que não estavam com a cabeça cheia de toda aquela imoralidade, aqueles cultos imorais que os deuses do Egito, todo o culto deles era com imoralidade, todo tipo de perversão sexual, tudo que não prestava, era o que acontecia nos cultos dos deuses do Egito. E aquela geração que morreu do deserto era aquela geração que queria sempre voltar a cultuar os deuses do Egito. Porque vocês sabem que sexo não é brincadeira. E os cultos dos deuses do Egito tinham sexo à vontade. E tudo da maneira distorcida. Não era casal, marido e mulher, não. Era a imoralidade daquele tipo de prostituição. Tudo era permitido no culto dos deuses deles. Então, quando eles diziam qualquer coisa que acontecia, ali era apenas uma desculpa. É mesmo que a pessoa que é viciado, qualquer coisa é uma desculpa para voltar ao vício. Então, eles estavam desse jeito, viciados com aquelas coisas do Egito. Quando dizia assim, faltou água, eles diziam, pronto, já é uma maneira para a gente dar uma desculpa para a gente voltar para o Egito. Para a gente ficar novamente na nossa carnalidade lá. Aí faltou comida, está na hora de voltar para o Egito. Tudo era motivo, e Moisés que se viu. Mas graças a Deus que Moisés foi tomado pelo Senhor e ficou de boa com o Senhor. E agora Josué também está de boa, porque Deus está com ele. E nós vemos agora o Senhor agindo de uma maneira diferente. Ele manda circuncidar todos aqueles que vieram novos, que nasceram no deserto, que no deserto eles não fizeram a circuncisão. Quem nasceu no deserto estava incircunciso. Aí teve que se circuncidar, porque nós não podemos esquecer que o Senhor fez um trato, que toda a descendência de Abraão, depois de velho, foi circuncidado. Imagine sua descendência, todos tinham que circuncidar. Não valia a pena a circuncisão era uma maneira de provar que eles eram de Deus, mas não valeu a pena naquela turma que ficou no Egito, porque eles ignoraram a circuncisão deles e continuaram fazendo tudo o contrário que Deus ensinou. Mas agora tem uma geração diferente, que não se contaminou lá no Egito, que agora está sendo circuncidado aqui no capítulo 5. Estou passando rapidinho esses capítulos, que Deus tem algumas coisas interessantes para nos mostrar aqui. Aqui no capítulo 5, eles são circuncidados, mais de 40 jovens, mais de 40 mil jovens são circuncidados. E o Senhor celebra a Páscoa. Eles estão agora onde? Na Canaã, não é? Já passaram o Jordão, estão em Canaã. Aí Deus providenciou logo a circuncisão deles.
fazia parte, né? Eles agora eram pessoas comprometidas e tinham que ter um sinal de Deus. E aí estão circuncidados, tá uma beleza, tem Páscoa, a celebração da Páscoa, um anjo aparece a Josué, fala a Josué das coisas como Deus tinha determinado para ele. Tá tudo muito bem. Eles estão aonde agora? Em Canaã. E os inimigos, Jericó está lá cercado pelo seu muro, um muro intransponível, ninguém podia passar aquele muro assim. Eles estavam se sentindo muito bem guardados. Estavam lá, sossegados, não saía nem entrava. Com medo do povo de Israel. Apesar deles terem aquele muro, mas eles sabiam que a multidão de israelita era grande e o maior do que isso era o Deus de Israel. Não é tanto medo da multidão, mas mais o medo do Deus de Israel, que eles já tinham sabido a fama, já estavam sabendo da fama desde quando eles passaram o Mar Vermelho. E agora eles passaram também o Jordão, com toda aquela água, aquela enchente toda, aquela força toda, aquela correnteza toda, eles passaram. Então eles estavam desmaiando de medo lá dentro das muralhas deles. E aí Josué se conversa com o anjo. Agora vamos para o capítulo 6. Aqui foi o capítulo 5, mostrando que eles foram circuncidados. Grave bem isso, circuncidados. Mais de 40 mil jovens. Não era uma geração velha, eram jovens que nasceram no deserto. E agora chega o capítulo 6, você vê que Josué, que Jericó é destruída. E que a Raabe, que nós já falamos, não é? Quando nós estivemos falando, eu quero lembrar para vocês algumas coisas do passado, desses 3 dias, que talvez você tenha esquecido. Vocês estão lembrando que quando eu falei do capítulo 2, eu falei sobre o tema: lute pelo seu final, o seu começo você não teve escolha. Lembra desse tema? É bom que vocês lembrem, é muito significativo. Quando eu falei isso, eu estava incluindo a história de Raabe, não foi? Que Raabe teve aquele princípio dela sem poder escolher, deve ter sido um lar terrível, onde ela aprendeu para se prostituir logo cedo. Eram pessoas que adoravam aqueles deuses cananeus e que eram deuses que também permitiam todo tipo de imoralidade, desde criança. Então, Raabe não teve escolha, ela nasceu num ambiente desse. Mas na hora, não teve escolha de começo. É isso que eu estou dizendo aqui nesse tema. Lute pelo seu final, porque o seu começo você não teve escolha. Quem teve escolha do começo? De saber quem era o pai, querer o pai, escolher a mãe, escolher os parentes, escolher a rua que vai morar. Ninguém teve isso quando nasceu, não foi? Mas no seu final, depois que você se entende por gente, você começa a fazer escolhas sempre andar com Deus. Que foi o que Raabe escolheu. E a história de Raabe mudou. Ela fez parte da genealogia de Cristo. É uma história linda. Se tornou parente, né? O esposo dela foi o pai de Boaz. Boaz, o pai de Jessé, e Jessé, o pai de Davi, e Davi, tão íntimo de Jesus, que chega as pessoas chamavam Davi, Jesus, filho de Davi. Então, nós tivemos esse tema no capítulo 2. Capítulo 1 a gente não fez assim muita explicação, a gente só passou de leve, mas no capítulo 2 já tivemos esse tema: lute pelo seu final, seu começo você não teve escolha, baseado na história de Raabe. E todos nós temos essa história, ninguém escolheu pai nem mãe. Mas depois que você cresce, você tem escolhas, e é bom que escolha seguir a Jesus. No capítulo 3, nós tivemos o tema: os problemas do homem são cíclicos. Vocês entenderam isso? Foi esse tema do capítulo 3. E os problemas do homem são cíclicos. Eu estive mostrando que houve um grande problema do pessoal quando passou para passar o Mar Vermelho. Ali foi um problema grande, não é? Não era maior do que o Deus dele, mas era um problema grande. Então, Deus deu a vitória para eles, o nome de Deus foi conhecido, os inimigos de Israel ficaram amedrontados de ver tamanha obra que ele fez no meio do povo de Israel. Então, foi um grande problema, mas passou, não foi? Aí eu coloquei esse tema: os problemas do homem são cíclicos, porque agora novamente o povo de Deus, no capítulo 2, no capítulo 3, estavam enfrentando outro problema, que era atravessar o Jordão. Eu mostrei para vocês que os problemas vão e outros vêm. Saem uns e vêm outros. Então os problemas são cíclicos. Fecha-se um ciclo,
aí vem outro ciclo, e sempre nós teremos aflições, porque o próprio Jesus deixou escrito: no mundo tereis aflições. E o salmista, antes de Jesus chegar, ele disse: são muitas aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Aí nós tivemos esses dois temas, no capítulo 2, no capítulo 3, e agora hoje, capítulo 4, 5, 6 e 7. Rapidinho, fazendo um resumo, porque é algo assim de revelação que Deus está nos dando, bem fácil de se entender. Capítulo 4, 5, 6 e 7, só o primeiro versículo. Nesses 4 capítulos eu deixo um tema para vocês. Ainda estás ferido? Não avance, espere e sará. Então hoje é esse o nosso tema. Ainda está ferido? Ou feridos? Não avance, não. Espere, sará. Grave bem isso, viu? Esse é o nosso tema. Ainda estás ferido? Não avance. Espere, sará. Esse tema está baseado no capítulo 7. Nós ainda estamos aqui dando uma repassadinha no capítulo 6. Ainda está ferido? Não avance. Espere, sará. É o tema de hoje. Então, vamos ver aqui. Jericó foi destruída e Raabe foi salva. Nós já estamos apenas recapitulando. Ela foi salva, assim como ela falou, como ela tinha dito, que queria que fosse salva ela e a sua família, que ela estava ajudando ao povo de Israel, mas queria essa bênção. Ajudou os espias a se esconder, depois ajudou a fugir. Aí eles disseram que se ela deixasse aquele cordão vermelho pendurado ali no muro, e se a família dela estivesse ali junto com ela, ela e a casa dela seria salva. Pois desse jeito, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó e não deixou a parte que Raabe morava. Ela e a sua família foram salvas, não caiu. A parte da muralha onde ela estava, a casa onde ela estava, não caiu. Então, aqui, esse é o capítulo 6. Já passamos rapidinho o 5, né? Aqui é o capítulo 6. Nós vemos Jericó é destruída, Raabe é salva. História bem conhecida e já foi bem entendido sobre esse assunto, né? De Deus ter dado um novo tempo, uma nova vida para Raabe. Esse é o capítulo 6. Agora nós queremos mostrar para você, é o capítulo 7. É somente um versículozinho que nós queremos. Nós queremos mostrar como Deus operou aqui na vida de alguém. A maneira como essa pessoa está servindo de exemplo para nós hoje. Os israelitas foram derrotados por causa de alguém. E esse alguém é muito famoso, vocês conhecem o nome. Derrotados por causa de Acã. Mas para falar de Acã, eu quero falar para vocês do momento da circuncisão. Que vocês viram, agora voltamos à circuncisão para vocês não saberem entenderem o porquê dessa situação. No capítulo 5, vocês viram que todos foram circuncidados e que Deus disse que eles só ficassem lá no lugar onde estavam e só saíssem dali quando estivessem sarados. E Deus sabe o que faz? Ele fere e ele sara, não é? Quando ele abre uma ferida, ele sara. Então foi ele que mandou o povo circuncidar. Agora também quero falar para vocês em relação à circuncisão. Eu quero dizer para vocês que nosso Deus é lindo demais. Mas é muito lindo mesmo. Ponha lindo nisso. Diga por quê. Vocês sabem, vamos descobrir aqui algo interessante. Hoje, na segunda aliança, sabemos que a nossa circuncisão está em nosso coração. Que é o Senhor Jesus Cristo que veio e fez uma limpeza nele, uma cirurgia nele, né? Transformou de pedra em coração de carne. Jesus já circuncidou a nossa vida, o nosso coração pelo seu Espírito, e agora pegou o nosso coração, que era de pedra, e fez coração de carne. Essa é a circuncisão do nosso tempo, da segunda aliança. Mas vamos falar da primeira aliança um pouquinho, porque tudo isso nos faz entender. A Bíblia é toda respondida por si mesma, ela vai se respondendo. Então vamos ver aqui essa circuncisão. Você sabe que o povo de Deus, como eu disse a vocês, eles eram vencidos, quando em todo tempo é isso, né? O sexo é algo terrível para derrubar
um ser humano e principalmente e o pior de tudo que derruba até os filhos de Deus. Então, por que os egípcios estavam naquela agonia, os israelitas estavam naquela agonia toda para voltar para o Egito? Porque queriam se prostituir. Filhos de Deus, mas a adoração aos deuses dele era assim. Era com prostituição no meio. E eles gostavam daquele negócio. Eles queriam o Deus de Israel porque era o Deus do pai, do Abraão. Então não podia deixar ele de lado. Mas deixar também os deuses do Egito, que dava prazer na carne deles, também eles não queriam. Então a prostituição não começou hoje, que você vê essa agonia toda no meio da igreja. É aquela coisa séria, é um caindo, é outro caindo, através da prostituição. Não começou agora. A prostituição entrou desde quando houve a queda do homem. Quando o homem caiu, dali em diante, já sabe, o mais gostoso de se fazer errado, fora dos princípios, de fazer fora da lei de Deus, é a prostituição. Você vê que até um homem casado, ele não se conforma, ele quer ter uma outra mulher, ele quer se prostituir, mesmo tendo uma mulher. O solteiro nem se fala, é um caos. É essa parte terrível, que derruba um homem de Deus, uma mulher de Deus, é justamente o sexo. Então nós estamos vendo aqui a sabedoria de Deus. Veja onde ele foi marcar na primeira aliança. Hoje nós estamos marcados no coração, mas na primeira aliança o Senhor marcou justamente na área que o homem mais gosta. No seu pênis, no seu membro. A circuncisão era uma marca que cada vez que o homem fosse fazer urinar, a gente chama de xixi, né? Mas não é urinar mesmo. Cada vez que o homem fosse urinar, estava lá a marca. Eles eram marcados. Eles sabiam que pertenciam a Deus. Que aquele órgão dele, aquele membro dele, era a parte que ele mais gostava. Por isso Deus pediu aquela parte. Eles não gostavam mais do coração, não. Eles são capazes até de morrer do coração pelo sexo. Se tiver um cardíaco, morre do coração só por causa do sexo. Então não é mais do coração que eles gostavam mais do órgão que eles usavam para o seu prazer. O seu membro, o seu pênis. Veja que sabedoria de Deus, marcou logo aonde? A circuncisão é feita aonde? No prepúcio, naquela parte final, inicial do pênis. Então, ali tem aquela membraninha que, se não cortar, a sujeira é mais difícil de ser tirada. E é mais fácil de ter contaminação no ato sexual. O nosso Deus é limpo, quer tudo limpo. E também ele queria atingir ele fez isso querendo matar 2 coelhos de uma cacetada só. O homem lembrar, cada vez que estivesse ali usando o seu órgão para fazer xixi, urinar, né? Ele lembrar que pertencia a Deus. E quando fosse na hora da intimidade com a sua esposa, lembrar que só podia ser para ela. Não foi muito fácil para eles se acostumarem com essa ideia e querer ficar desse jeito, não. A prostituição não cessou, mas pelo menos eles sabiam que tinha um alerta. Só fazia por querer, mas Deus não deixou que eles ficassem despercebidos. Só era pegar no seu membro para fazer xixi, sabia. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Eu tenho a marca dele. Ela só ia ter intimidade com a sua esposa, ele sabia. Eu sou de Deus. Eu só tenho direito a ter uma mulher. Eu só posso pertencer à minha mulher. Tá vendo que Deus lindo? Então eles pecavam quando queriam mesmo, né? Porque alerta estava ali, estão marcados. Todo israelita estava marcado, pertence a Deus, é de Deus. E onde ele marcou? Na parte onde eles mais caíam. No lugar onde eles mais eram fracos. Foi nessa parte. Agora, interessante que não era assim como hoje. Hoje a medicina aderiu, o que Deus determinou para o povo dele, Israel. A medicina em toda a parte da terra aderiu. Nós sabemos que é aprovado pela medicina cortar essa membraninha para que o homem tenha a melhor maneira de higienizar o seu órgão, seu membro, para ter maior higiene, para ter uma relação sexual bem pura, bem limpa com sua esposa e não transmitir doença para sua esposa. E nem adquirir doenças também, porque tudo aquilo que ficar reservado ali pode causar doença para ele também. Tanto para ele como para sua esposa.
Então a medicina deriva, hoje o nome é fimose, e toda pessoa inteligente, que usa inteligência, faz isso com seus filhos, não deixa seus filhos crescerem sem fazer a cirurgia da fimose. E também o homem, de um modo geral, já entendeu isso. Hoje já se entende pela medicina. Mas o nosso Deus, que é o dono da medicina, é o pai da medicina, é o médico dos médicos, já fez isso com o seu povo. Marcou na área que era mais importante para o ser humano, para o homem, não é? E para a mulher também, porque é importante para ela ter um marido saudável. Então, queridos, estão vendo como é esse Deus? Está marcado aí. Então, foi aquele festival. Aqui agora, a gente tem que voltar um pouquinho para o capítulo 5, né? Que onde está a circuncisão, no capítulo 5 de Josué. Então, aquele festival, 40 mil homens, mais ou menos, sendo circuncidados. Sabe como? Não tinha bisturi, não tinha anestesia, não tinha xilocaína, não tinha morfina. Era tudo a cru, dor, muita dor. Mas era a maneira de ter uma marca de Deus. Era a marca de Deus. Era separado para Deus. Era um povo santo. Então veio aquela fila de 40 mil homens, mais ou menos, jovens, do menino pequeno até o grande, o menino rapazinho. E aí é uma pedra lascada, polida. Imagine, por isso você sabe. Vamos voltar atrás lá em Moisés, em Gênesis? Em Êxodo? Em Êxodo, né? Moisés em Êxodo. Quando a mulher se zanga, porque não queria que Moisés fizesse isso com o filho, a Zípora ficou azoada com isso. Pegar meus filhos para cortar assim, com essa pedra. E ela teve problemas de relacionamento com Moisés, que não aceitava algumas coisas que Deus determinou na vida de Moisés. A Zípora. Mas deixa a Zípora para lá e vamos chegar para o nosso assunto aqui de Josué capítulo 5. Aqui o que acontece? Tá, agora, essa turma de homens, da criança, sexo masculino, da criança ao jovem de 20, 30 anos, tudo jovem. Aí chegava na filinha, põe aqui o órgão, o membro, a pedrinha, botava em cima da pedra, de uma pedra, e a outra pedrinha fiada, feita lapidada, era pedra, viu? Lapidada, pá! Batia naquela pedra, tchá, sangue jorrava, vai para lá. Vem o outro, um atrás do outro. Festival, no capítulo 5 de Josué. Festival de circuncisão. O povo sendo marcado por Deus, pertencendo a Deus, fazendo a marca para mostrar que pertencia a Deus, que era a circuncisão. Agora, uma ordem eles tinham de ficar ali, não sair até que sarasse. Só podia sair dali quando sarasse, que não sarava com um dia nem dois, né? Lembre que não tinha nenhum antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha nada, e não era com bisturi, e não tinha xilocaína, e nem tinha morfina, era seco, ele lá ali chorando, uns gritando, aqueles mais escandalosos, aí gritando, um festival de posição nova para eles. Agora eles estavam carimbados, pertencemos a Deus, mas era uma dura prova estar ali pertencendo a Deus. Bem, aí o que eu quero destacar com isso? Você sabe muito bem, se alguém está sarado, dá problema, não está sarado, dá problema. A ordem era ficar ali, sarar, não é? Nós descobrimos no capítulo 7 que alguém saiu sem estar sarado. Trazendo isso para a nossa realidade é duro, não é? Vamos trazer para a nossa realidade? Não estou falando agora mais de circuncisão. Na nossa vida tem coisas que afetam nossa alma e nós ficamos feridos e que a gente pode causar problemas sérios se não obedecer a ordem. Essa mesma ordem que foi dada no capítulo 5 de Josué, só sai depois de sarado. Só sai depois sarado. Fiquem aí e só saem depois sarado. Isso dava uns 8 dias mais ou menos para eles estarem sarados. Alguns mais do que 8 dias, depende, nem todo mundo tem o mesmo organismo. Então tinha que esperar sarar. Se fosse com 8 dias, saía. Se fosse com 10, saía, mas só sair sarado. Nos nossos dias, na nossa vida, no meio da igreja, também existe isso. Só que não é no sentido da circuncisão. São feridas que são feitas em nossas vidas e que a gente tem que parar, procurar a cura dessa ferida, ser sarado primeiro, para depois avançar.
E o que é que acontece? Vai eu, vai você, vai um monte de gente para frente do povo, para frente da batalha, sem estar sarado. E aí trazemos problemas seríssimos. Detonamos vidas por conta de sairmos para a batalha sem estarmos sarados. É preciso estar sarados. Não se pode estar na frente dos púlpitos, na frente dos discipulados, na frente das células, sem estar sarados. Nós derrubamos, detonamos vidas, famílias, quando não estamos sarados. Experimentei isso na minha vida, meu Deus, foi terrível. Sei que sou chamada, sei que estava sendo chamada para estar no campo, na área de ministrar as pessoas, mas eu precisava esperar a cura. Tinha que estar sarada. E aí, por conta de enfrentar, de sair, ainda ainda inflamadinho, não estava ainda tudo sarado, lá se vai, foi muita gente sofrendo por conta disso. Eu não sei se você é humilde para ser capaz de confessar quantas pessoas também na sua vida você já detonou por conta de você ainda estar não está bem sarado e você enfrentando. Tenha calma, tenha paciência. Se você já fez como eu já fiz isso, pede perdão a Deus e pede ao Senhor para pegar essas pessoas que foram feridas e sarar essas pessoas. Porque um ferido só vai ferindo, não é? Então, agora, nosso processo, o meu e o seu, é pedir, Senhor, eu não tenho mais... São situações que para nós é irreversíveis, não tem como a gente fazer. Muita gente, na nossa frente, quem se ousa fazer isso, está na frente de uma batalha, sem estar preparado, sem estar sarado, não sabe nem, não dá nem para saber a dimensão de problemas que trouxe. Então não dá, para nós é irreversível, não tem como a gente resolver. Mas tem um Deus poderoso que ele detecta tudo, ele sabe tudo. Então peça a ele, eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, vai a cada pessoa que eu detonei, que eu derrotei, que eu destruí através do meu não tá sarado, o que vai fazer na frente do povo? E aí, ó, vidas sendo detonadas. Então, preste atenção, voltemos para o texto. O Senhor tinha dito no capítulo 5, quando houve a circuncisão, que eles não saíssem antes de estarem sarados. Aí vem a batalha, não é? Tem a batalha, tem as lutas, né? Que eles iam enfrentar, e o que acontece? O exército do Senhor perdeu uma batalha por causa de alguém que saiu antes de estar sarado. Vocês acham que o nosso querido Acã, que estava sarado? Eu falei capítulo 7, não foi? Aqui no capítulo 7 é a parte do nosso tema, a parte principal do nosso tema. Vamos dar uma lidinha, que o nosso tema está baseado justamente no capítulo 7. Eu falando para vocês, se ainda está ferida ou está ferido, não avance, espere sarar. Esse é o nosso tema e está baseado aqui no capítulo 7. Vamos dar uma lidazinha aqui no capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabudi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Está vendo vocês? E ele era da tribo de Judá. Tem pessoas que vêm ligadas que vêm de uma raiz maravilhosa, pais cristãos, avós cristãos, mas ainda não está na hora. Ainda tem algumas coisas para ser resolvidas. E já está na frente, já tá na plataforma. E aí, problema sério. Olha quem era Acã, ele era da tribo de Judá. E você sabe que a tribo de Judá é de onde Jesus foi originado também. Jesus vem dessa tribo de Judá. E agora sai da tribo de Judá alguém que torna anátema, maldito. O povo ficou recebendo
tiveram que ser fracassados, porque se tornaram malditos por causa de alguém que saiu para a batalha sem estar curado. A ordem do Senhor foi: só fiquem aí, só saiam quando estiverem sarados. Podia ser 8 dias, 10 dias, um mês, quando fosse. Porque cada um tem mais dificuldade, tem uns que têm menos dificuldade de sarar, não é? Outros saram rápido, eles foram circuncidados e a cirurgia não era fácil, com a pedra polida, sem anestesia, sem nada. Então, e sem um remedinho daqueles que o médico bota e sara rápido. Não tinha. Então, eles tinham que esperar o tempo. A Can com certeza ficou impaciente e foi sem ser curado. Meu Deus, eu estou falando isso em termos físicos para ilustrar o espiritual. Problemas na alma dele, problemas com ele. E ele era da tribo de Judá. Não fique pensando porque tem alguém que veio é filho do pastor fulano, é filho da pastora ciclana, é filho do bispo, é filho da bispa, foi criado no evangelho. Não fique pensando, é preciso ver se já foi sarado. Não, coloque na linha de frente que ele pode detonar vidas e mais vidas, famílias e mais famílias. Não coloque na linha de frente. Está falando aqui com experiência própria. Cresci no evangelho, 7 anos de idade, aceitei a Jesus, mas tinha algumas coisas para ser resolvidas. A idolatria do coração estava lá. Um monte de coisa para ser resolvida. Se tinha idolatria, tinha ferida também. Onde tem idolatria tem tudo. Não é idolatria de ídolos, de parede, de escultura. Não, é idolatria do coração, o eu, sendo amaciado a cada dia. O eu gostando de ser eu, de prevalecer. Aquelas coisinhas que a gente sabe que tem que ser curado. E aí, problema sério. Quantas pessoas, eu sei que são muitas, são tantas que eu já pedi a Deus: Senhor, é o Senhor que vai resolver essa causa. Eu já estou aqui livre, porque o Senhor já me perdoou, mas tem pessoas que ainda não estão livres, que ainda estão me odiando, porque foram feridas por mim. Então agora é uma causa que eu não posso mais resolver, Senhor. Só tenho um coração disponível para o Senhor, arrependido, não quero de maneira nenhuma mais estar na linha de frente sem estar sarada, já sei que não posso. É mesmo algo tremendo que o Senhor já fez na minha vida. Agora, Senhor, dá uma visitada nessas famílias, nessas pessoas que foram feridas por minha causa, e vai com teu bálsamo e sara esses corações. Coloque essas pessoas disponíveis para me perdoar, para que elas possam viver em paz. Porque aquela pessoa que odeia o outro, que mantém raiva do outro, é escravo daquela pessoa. Então, Senhor, nunca ninguém escravizado de mim, porque cada pessoa que me odiar está sendo escravo. E eu não estou nem sabendo, porque eu já liberei perdão para todo mundo e já te pedi perdão, Senhor. Então, resolve essa causa para mim. Estou aguardando o Senhor. Eu tenho certeza que está visitando a todas as pessoas que eu feri, todas as pessoas que foram detonadas, as famílias que foram detonadas por mim. Estou aguardando no Senhor, porque eu sei que está visitando a cada uma família e está restaurando as almas delas, os corações delas, colocando bálsamo, colocando essas pessoas disponíveis para me perdoar. Muitas delas a essa altura já foram tocadas, já me perdoaram. Graças a Deus. Mas eu quero dizer para você, muito importante, o tema de hoje, não perca de vista esse tema. Ainda está ferida? Então, o que você vai fazer? Não avance, espere sarar. Graças a Deus que eu já aprendi isso. Tem que esperar sarar. Saí de todos os grupos, deixei de me comunicar, parei, fiquei em silêncio para não pecar. Já sei que quando abri a boca só era para detonar as pessoas, então fiquei no silêncio. São 35 grupos que eu não falo mais nada. Estou calada porque eu só quero falar agora para edificar. Já chega de ferir, não é? E alguém me pergunta, você está muito em silêncio? Nunca mais a senhora falou em grupo nenhum, não diz mais nada no grupo. Eu estou em silêncio para não pecar. Porque eu preciso ser sarada para poder avançar. Se eu não for sarada, eu não posso avançar, não posso falar. Então, estou no silêncio em todos os grupos, 35 grupos de WhatsApp. E eu calada, só deixando o Senhor fazer a obra na minha vida. Porque não adianta eu querer avançar sem estar sarada.
Deixa o Senhor sarar para poder avançar. Então, graças a Deus por esta lição de hoje. Quando eu decidi isso, eu não tinha ainda chegado nessa ministração. Mas o Senhor foi adiante e já me preparou para isso. Hoje é apenas um reforço. Eu tenho que ficar em silêncio nos 35 grupos, onde detonei muitas vidas, não é? Muitas vidas ficaram me odiando, isso é terrível. Pessoas que ficaram me odiando por conta da minha maneira de tratar. E por que tratar errado? Porque avancei sem ser sarada. Eu tinha que ficar no meu cantinho, esperar ser curada para poder avançar. Mas eu tenho um chamado. O chamado pode ser para ser feito daqui a 20 anos, 30, 40. A gente às vezes pensa que porque foi chamado tem que começar a atuar. Olha o que aconteceu com Moisés. Ele foi chamado, mas não esperou o momento certo de começar o chamado, foi logo ser assassino. Matou um hebreu, matou um egípcio. Depois teve que passar 40 anos no deserto. Então ele precisa primeiro ser sarado para depois então avançar. Guarde esse tema. Meu Deus, como é importante. Na minha vida, eu não quero mais nunca esquecer disso. Ainda estou ferida? Então não vou avançar. Vou esperar sarar. É melhor assim. Quando eu começar a falar é porque eu já estou sentindo segurança. Quando eu chegar em cada grupo, são 35 grupos que eu só faço visualizar e mais nada. Porque o silêncio me faz pecar menos. Vai em Tiago, capítulo 2, capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 2 é o 3, que você vai encontrar ele falando que a língua, se você ficar quietinho, deixar a língua dominada pelo Espírito Santo, pode dizer que chegou à perfeição. Se a língua for controlada pelo Espírito Santo, você chegou à perfeição. Então eu quero chegar a essa cura calada, aguardando a cura para poder avançar. E eu espero que você também tenha pego essa lição. Não esqueça desse tema. Ainda está ferida? Aguarde, não avance. Aguarde, não avance. Deixa sarar primeiro para poder... Deixa sarar primeiro para poder estar nesse ministério de louvor. Deixa sarar primeiro para poder estar nessa vida de ministradora.